Boa noite, meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos, moro na cidade de Extrema e eu estou aqui hoje para falar com o João Calisto, o candidato a vereador aqui em Extrema. João, você pode se apresentar agora, falar um pouquinho da sua trajetória para a gente, até chegar na política? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos aí que está nos dando o prazer de estar ouvindo a gente. Meu nome é João Calixto de Moraes. Eu sou nascido e criado em Extrema. Sou funcionário público desde 1993, onde me ingressei na vida da Prefeitura Municipal de Extrema. E hoje eu estou no meu terceiro mandato de vereador e estou pleiteando mais uma nova jornada aí para os anos de 2020. Perfeito. Agora vamos começar. Então, vamos lá. Para você, qual a função principal que um vereador deveria exercer? O vereador, ele é feito para fazer leis e criar e votar as leis, tá? Mas como a gente está numa cidade pequena, a gente tem muito contato com o munícipe. E através desses contatos é onde ele procura encurtar o espaço, o vereador encurta o espaço do poder legislativo e executivo do cidadão. Então, além de legislar, que é fazer as leis e fiscalizar as obras do prefeito, o dinheiro público que é aplicado em obras e em todos os investimentos que as pastas do município fazem, nós também, por estar perto do cidadão, a gente acaba acolhendo alguns pedidos dele e isso nós transformamos em indicação, requerimentos, moções que são o que nós, vereadores, fazemos hoje, e a função nossa é de legislar e o Poder Executivo de executar as obras e aplicar o dinheiro público. É importante você falar exatamente a questão de legislar, você criar leis e tal, porque a parte é muito importante exatamente essa questão para o cidadão. Às vezes, uma palavra pode, tipo, tem o mesmo significado, a pessoa, tipo, legislar é uma palavra que veio para encurtar, por exemplo, criar leis. E aí a pessoa, às vezes, não sabe, não está habituado com a palavra legislar. Acho muito importante e é exatamente a ideia desse projeto para trazer para o público exatamente esse tipo de informação. Então, Matheus, o legislar é o que eu falei, né? A gente tem tanto a função de votar os projetos como criar leis. O projeto do Poder Executivo chega até a Câmara, existem as comissões dentro da Câmara que são discutidos os projetos, em seguida ele vai para a discussão no plenário. E chegando ao plenário é onde vem a função do vereador. O que é bom para a cidade, o que é ruim, você vota ao contrário, o que é bom, você vota favorável, ou então você tem o poder também de anular o seu voto, falar que você não vai gostaria de votar aquele projeto, ou por um trâmite que o projeto não passar nas comissões, você não concorda com aquele ato, então você pode chegar e falar que vai se abster daquele voto. E essa abstenção de voto, você automaticamente você não está contra e nem a favor do projeto, porque você está pedindo que seja a sua palavra tenha direito para poder com que o projeto seja discutido melhor, para ser feito para melhor análise. Então, muitas dessas vezes, o projeto chega de uma forma que a gente não quer votar. Então, você acaba abstendo. Então, fica essa função, acho que maior do vereador no momento é essa. Bacana. E aí, o que que te motivou a se candidatar lá no começo? Você falou que já tem, né, já passou por três gestões aí, no caso. O que que te motivou lá no começo a se candidatar para vereador? A minha história é um pouquinho longa, mas eu vou dar uma simplificada para vocês. Eu tenho, na vida política, meu avô, na época dos coronéis, ele foi vice-prefeito na nossa cidade, isso em meados de 1965, 64, mais ou menos. E em 1972, o meu avô, ele queria sair candidato a prefeito. E na oportunidade, os coronéis descartou ele, falou que ele não ia ser prefeito naquele momento. O meu avô enfrentou os coronéis, lançou o meu pai, que chama Jaime Batista de Moraes, como prefeito na época, candidato, o saudoso Jamanta, a vice do meu pai,
E na época, o meu pai e o Jamanta, dois jovens de 34 e 32 anos, enfrentaram os coronéis da cidade. E eles tiveram êxito, acabaram derrubando uma história de Extrema de 1902 até 1972, que era comandado pelos coronéis. E eles, com essa vitória deles, eles tiveram uma excelente administração, onde o município não tinha arrecadações. E o que, que aconteceu? O meu pai com o Jamanta conseguiram as 5 primeiras indústrias que tem no município de Extrema, que é a Fundição Brasileira, a FRUM, onde está a Granasa, ali era a Atlas Transporte, Fundição Brasileira, aliás, aí e instalou as 5 primeiras indústrias no município. O meu pai também conseguiu trazer a Telemig, na época, né, que não tinha telefone, que era aqueles telefones de cordinha, que a telefonista ficava do lado ouvindo, para você fazer uma ligação durava 4, 5 horas, e o meu pai conseguiu também implantar na nossa cidade o telefone via tele, que era a Telemig na época, era 3 números só. E eu lembro até hoje, o final do número da minha casa quando inaugurou era o 456. E meu pai conseguiu também formar o brasão da cidade, o meu pai conseguiu instalar correio na cidade, o meu pai trouxe a Copasa, tratamento de água, que foi uma concessão de uso durante 30 anos, que ela foi até 2005, que era só o tratamento de água, porque em 74 deu uma seca na cidade e não tinha água. Então, eu entrei na prefeitura em 93 e comecei, aí já tinha uma certa idade, já comecei a analisar um pouco a história do meu pai. E fui analisando, então, através disso, o que ele tinha feito pela cidade, e eu comecei a tomar contato de 93 em diante com a população, que eu fiquei mais próximo da população. E eu, no eu estar próximo, eu escutava: nossa, seu pai foi um excelente administrador, seu pai fez isso, o progresso de Extrema hoje está nessa forma, porque o seu pai que trouxe para Extrema, e me empolguei com essa história. E eu fui fazendo um certo trabalho em cima disso. Em 2000, eu achei que estava no momento de eu entrar na política. E acabei me candidatando num partido, na época, forte. Eu fui o 5º vereador mais votado da cidade na época, em 2000, só que, infelizmente, a legenda não me deu a oportunidade de ser vereador. E depois, em 2004, por forças maiores, aí, coisa de serviço, que na época eu opinei pela minha não candidatura, não me lancei candidato. Em 2008, já mais fortalecido, com uma nova história, com mais interesse da população, porque daí eu já estava tomando conta, na época, das estradas rurais do nosso município, que é onde eu peguei muitas dificuldades, muitas pontes, muitos acessos, e é onde eu comecei a analisar o quanto seria importante eu também conseguir transformar o que eu poderia em lei. E acabei me candidatando de novo em 2008. Em 2008, tornei a ser o 5º vereador mais votado da cidade e fui eleito. Tá? Fui eleito na época como o 5º vereador mais votado e do meu partido, o único vereador eleito no partido que eu estava na época, que era o PP. E depois, em 2012, tornei a me candidatar já com uma nova visão, né? Porque daí já tinha 4 anos ali de um projeto que eu tinha lançado, que isso eu vou estar falando mais para frente. Me recandidatei e fui reeleito. Em 2016, tornei a recandidatar a oposição à situação na época, né, que era o João Batista, o candidato a prefeito, e também, junto ao Luizinho, só se elegeu 2 candidatos, que foi o Danilo, professor, e eu. Então, eu tive êxito nessas 3 últimas eleições. E com isso foi o que mais me deixou à vontade na política foi o que o meu pai fez por Extrema e o que eu tenho certeza que nesses 3 mandatos eu já consegui contribuir muito para a Extrema. Bacana. Você comentou sobre na primeira vez lá, você ter sido o 5º mais votado, mas não ter conseguido entrar. Foi por quê mesmo? Porque dentro das disputas para a eleição, existe o coeficiente eleitoral. E esse coeficiente eleitoral, na época, elegeu 2 candidatos só do meu partido.
e eu fui o terceiro dentro do partido, sendo o quinto mais votado da cidade. Na época eu tive 261 votos, já era muito voto para a época, e não fui eleito. E eu, não eleito com o quinto mais votado, entrou gente depois de mim, porque na época era 9 vereador, os quatro que entrou atrás de mim entraram com 160 votos, 189 votos, e eu com 260 não fui por causa do coeficiente eleitoral. Muito bom você ter falado isso, porque era um assunto que eu queria chegar em algum momento. Se eu não chegasse nele com nenhum dos vereadores, faria um vídeo à parte, porque é uma coisa muito importante que a gente não tem, não é um conhecimento geral, o coeficiente eleitoral, né? Vou dar uma breve explicação, e aí se eu falar alguma coisa errado, você me corrija, mas basicamente vereador, a parte legislativa não é votado como a parte executiva, como é para prefeito, como é para presidente, que ganha quem tem mais votos. Você vota, no caso, pro partido, e aí o partido atinge um certo número de candidatos, um certo número de votos, e aí a partir desse número de votos, por exemplo, qual que é o coeficiente de extrema, no caso? Mais ou menos isso que você está falando, sim. Só que, como você falou, o voto vai para o partido, sim. Na época, em 2000, que eu disputei, até 2016, existia coligação partidária. Hoje, para 2020, não vai ter a coligação partidária. A gente vai ter que cada partido carregar os seus votos. Então, o que que acontece? Se você analisar por extrema hoje, nós temos uma média de 33 mil eleitores que vão até as urnas para dar o voto. Mas isso tem as abstenção, tem aquelas pessoas que votam só para o prefeito e não quer votar para vereador também. Então, a gente está fazendo uma base hoje, se você calcular, vai ser aí uma média vamos pôr aí 24 a 25 mil votos válidos para estar escolhendo o vereador. Isso fora do prefeito, que a gente já teve aquela apuração primeiro. Então, seria hoje uma média de 25 mil votos dividido pelo total de cadeira que o município tem. Então, seria 25 mil votos dividido por 11 cadeiras. Então, vai dar um total mais ou menos, a gente está fazendo um cálculo aí de 25 dividido por 11, a gente vai calcular entre 2.300 a 2.500 votos para eleger um vereador somente de cada partido. Então, se o partido tem 2.300 votos, um exemplo, ele consegue eleger um vereador. Se ele alcançar 4.600, ele vem com dois vereadores. Depois tem a tabelinha, que é feita a porcentagem, que resgata aqueles vereadores que teve menos votos dentro do partido, tem a sobra. Então, para a gente estar explicando aqui é muito complicado, mas realmente é isso daí. Então, é o voto dentro de uma legenda partidária que elege o mais votado dentro do partido. Realmente, eu queria só levantar essa questão porque para desmistificar exatamente essa questão, porque a gente tem essa ideia de que a gente elege quem recebe mais votos. É, eu particularmente aprendi recentemente e para as pessoas que eu falo, todo mundo tem um certo espanto porque as pessoas acham que quem é mais votado entra, independente da situação, mas acontece casos que nem aconteceu até com o senhor, por mais que você tenha muitos votos, se seu partido não tem, você não entra, e aí ganha mais o partido que tem mais votos, né? Então, vou partir aqui para a próxima pergunta já. Qual a sua visão sobre a nossa cidade hoje? A nossa cidade hoje, como eu falei lá no começo, né? Começou lá em 73, 74, uma industrialização. Essa industrialização se fortaleceu muito nessa continuidade de administração pública aí dos prefeitos anteriores. E com isso, a cidade hoje, ela tem um grande desenvolvimento industrial. Mas na minha visão hoje, extrema, na situação que está, nós estamos com muitas pessoas flutuantes em nosso município que vêm trabalhar de fora dos outros municípios que vêm trabalhar aqui. Eu acho que o que Extrema hoje precisa seria um pouquinho mais de oportunidades, aqueles que a gente chama os natos da cidade, que são os filhos da cidade, né?
que eu acho que isso falta um pouquinho de incentivo do próprio Poder Executivo em relação às indústrias, está exigindo, quando uma indústria vem se instalar no nosso município, que existe aquele protocolo de intenção. Inclusive, nós temos uma lei no nosso município que a prefeitura, que a entidade, quando se instala no nosso município, ela tem que destinar pelo menos 75% da vaga da empresa para o município. E isso, no meu ponto de ver, deixa um pouquinho a desejar. Que o prefeito, na hora de fazer aquele protocolo de intenção, porque ele não põe os vereadores para discutir junto, é parte do Poder Executivo e ele acaba liberando junto ao gabinete dele. Ele cede aquele espaço para a indústria estar entrando, que a indústria vem com várias informações do que vai ser feito, e o prefeito cede. Então, o que falta, na minha opinião, realmente, é mais oportunidade aos nossos filhos de Extrema, que aqueles que são nascidos, criados na nossa cidade, que tem que ter um pouco mais de incentivo. Existe sim. Se você falar assim, mas a turma de Extrema deixa de fazer os cursos, se aperfeiçoar. Nós temos hoje várias formas de aperfeiçoamento, mas muitas pessoas que estão aqui, que são filhos de Extrema, não têm muito essa oportunidade de chegar nesse nível de estar hoje como um gerente, como um administrador dentro de uma empresa. Bacana. Quais mudanças ou investimentos você acharia, então, que deve acontecer em Extrema? Como eu falei, né, essas mudanças, principalmente no setor industrial, tinha que ter mais a valorização de mão de obra da nossa cidade, tá? E que as empresas tenham consciência disso, porque você pega aí hoje, você pega, vamos dizer, citar, eu não vou citar nome de empresa para ficar chato, mas você pega empresa aí que tem 3.000 funcionários, ela praticamente ela tem aí 60, 70% dos seus funcionários são de cidades vizinhas e deixa a nossa cidade a desejar. E também acho que o salário que as empresas pagam em Extrema hoje teria que ser revisto um pouquinho mais para dar mais condições de vida, porque todo mundo cobra da gente. A gente ganha pouco, paga um salário, um aluguel alto, o custo de vida é alto, porque a gente está próximo de uma cidade que é São Paulo. Então, tudo que você analisar envolve o salário do cidadão e envolve as condições que as empresas têm que dar para o nosso município. Isso é uma coisa que é evidente em Extrema, o custo de vida é alto. Eu reflito isso exatamente pela qualidade de vida também, que não deixa a desejar. Extrema, isso é uma opinião particular. Eu estou aqui faz 20 anos, vim de São Paulo. Então, assim, no tempo que eu tô aqui, basicamente eu vi todo o desenvolvimento nesses 20 anos e, tipo, olhando como cidadão mesmo, não tenho muito conhecimento, mas observando coisas pequenas. E é fato que o custo de vida é alto, o salário é baixo, mas a questão é, os vereadores ou o prefeito teria alguma coisa para fazer? Teria algum método para poder conversar com as indústrias? Porque elas são privadas, né? São de incentivo privado e, querendo ou não, não tem uma... como que seria a atuação do setor público nesse sentido? A gente tem que analisar também o seguinte, né, Matheus? A gente também critica, se a gente está criticando porque acha que tem que melhorar o salário, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente também, se você analisar o poder executivo, ele não tem autorização de chegar dentro de uma indústria e falar para ela, ó, você tem que pagar aqui um salário de R$ 1.500 em vez de pagar 1.200. Então, isso eu acho que fica um pouco difícil a prefeitura ter esse poder, porque ninguém sabe o que aquela empresa, o que ela gasta, o que ela investe para chegar naquilo, na mão de obra, porque a gente fala, né, que o investimento de um funcionário lá dentro praticamente dobra para a empresa, né, que se ele recebe 1.200, para a empresa fica R$ 2.200 por causa de todos os direitos que tem. Mas eu acho que é aquilo que eu falei no começo, com a visita daquele empresário no gabinete do prefeito, o prefeito
ele não tem o direito de falar que em Extrema o salário é tanto, mas ele poderia, no protocolo de intenção da empresa aqui, ele falar assim, olha, a gente gostaria que, como existe a lei 75% para o munícipe, que também seja o salário aqui, a gente vai propor que o salário aqui seja uma média X, que é onde vocês vão ter que analisar essa proposta antes de se instalar no nosso município. Então, eu acho que isso depende um pouquinho do poder executivo, que é aquilo que eu falei, o executivo executa, o vereador, ele vai apenas participar daquela ação, né? Sim, sim. Uma outra questão que, assim, meio que voltando lá no começo, no sentido do vereador, eu entendo que sim, tem, o vereador por si só tem todas as funções de fiscalizar, de legislar e tal, mas tipo, você acha que com um foco, por exemplo, a gente consegue ver que alguns vereadores têm um certo, uma certa intenção de ir mais por um sentido. Por exemplo, quando você legisla, no caso, você cria leis, você precisa de aprovação de outros vereadores para que a sua lei passe, por exemplo. Se você fiscaliza, você está olhando para outras coisas e tal, no sentido do trabalho do prefeito, no caso. Tem vereadores, no caso, que focam mais em fiscalizar, outros vereadores que focam em legislar. Você acha que seria uma coisa saudável fazer isso? Ter um vereador, por exemplo, não que tenha isso, tipo, escrito, que deveria ser, mas, por exemplo, você acha que você deveria se preocupar mais com fiscalizar ou com passar alguns projetos, eu digo exatamente por esse sentido. Por exemplo, às vezes, quando um vereador fiscaliza muito, quando ele vai muito no pé do prefeito, da oposição, acaba que ele talvez não consiga passar algum projeto que, por uma questão de intriga pessoal mesmo, não estou dizendo que seja o caso aqui, só uma questão hipotética, mas você consegue entender, tipo, você entendeu mais ou menos o que eu queria saber. No caso, se você acha que, tipo, todos os vereadores deveriam fazer tudo ou se um foco seria o ideal. Matheus, é como você falou, cada vereador ele tem a sua função realmente é de fiscalizar, mas se a gente analisar, vamos lá, quando vem um PPA, que é o plano plurianual, que a gente vota para 4 anos o Poder Executivo, que seria 3 anos da administração atual e um ano para o primeiro prefeito que vai assumir depois do mandato do que está atualmente. E todo ano, em julho, nós votamos a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde dá direção sobre o PPA, que são tudo aquele projeto que o prefeito joga lá no que ele pode executar nesse período de 3 anos até 4 anos, e a LDO de dar diretrizes anual de tudo que você vai fazer. E depois também vem, no final do ano, a gente vota a lei orçamentária do município, que é a LOA que a gente chama, que é a Lei Orçamentária Anual, porque você votou a diretriz, que você vai dar a diretriz do que ele vai fazer no ano seguinte, e vota a LOA, que é a lei orçamentária do ano que você votou a diretriz. Então, em cima dessa aí, a gente existe as pastas. Dentro dessa pasta, você consegue, de uma forma genérica, tá fiscalizando já ali pelas pastas, se ele está cumprindo aquela meta ou se não está. Agora, que nem você falou, adianta a gente ficar como vereador brigando com o prefeito porque ele fez aquilo, sendo que a gente tem uma forma de fiscalizar na mão. Certo? O que eu sou contra, sempre votei, sempre briguei dentro da Câmara, a gente dá um orçamento para o prefeito, que, vamos dizer, se está agora para esse ano que está para vir. A previsão de 2021, a Prefeitura Municipal de Extrema tem um orçamento praticamente, dependendo do que vai acontecer por causa da pandemia esse ano, mas ela não vai vir com um orçamento de menos do que 340 milhões para o ano de 2021.
E dentro desses 340 milhões, vem as pastas divididas, que o município tem que investir 21%, 22% em educação, 17% em saúde, e assim vem dividindo aquilo de lá. Ele não pode ultrapassar 54% do orçamento em folha de servidor público, entendeu? Então, tudo isso você vem fiscalizando já nesses 3 projetos que eu falei para você, que é o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Se você pega um projeto desse, você segura o prefeito aí com uma margem de trabalhar entre 5 a 10% do orçamento sem ele depender da Câmara, por decreto ele pode abaixar esses projetos. O que eu sou contra, desde quando eu entrei na prefeitura, a gente, na Câmara, aliás, a gente briga que mantenha 5 ou 10% para o prefeito. Só que quando a base do prefeito é forte, sempre se vota 20 a 25% para o prefeito. Então, o prefeito ele fica com 25% de um orçamento dentro de uma pasta, por exemplo, da saúde, de 17% de 340 milhões, ele vai ter mais 25% em cima desse valor para ele estar aplicando sem autorização legislativa. Então, é aí, nessa parte da aplicação dos 20%, que tem que entrar a ação nossa de vereador, para saber no que ele está aplicando aqueles 25%. Agora, para você fiscalizar 25% em cima de um valor de 340 milhões, você tem falar assim, você tem que ser expert. Não, você tem que ter aquela visão que você autorizou ele gastar aquele valor e que você tem que saber no que está sendo aplicado. Então, não adianta eu ficar batendo que o prefeito usou o dinheiro de forma ilícita, que fez isso, fez aquilo, sem eu ter uma prova justificada na mão. E tudo isso depende quando você vai votar ali a aprovação de conta do prefeito. Se ele apresentou a conta, você concordou com aquela conta também, acabou todo aquele problema. Existe sim formas de licitação, coisas que você poderia estar fiscalizando, que a gente poderia estar indo até a secretaria participar das licitações. Então, isso sim é função do vereador. Então, você tem que estar. Não adianta falar assim, eu vou trabalhar só pela saúde, educação e esporte do município. Não. O vereador, ele tem que trabalhar para tudo. Ele tem que trabalhar numa folha de pagamento, ele tem que se preocupar com tudo isso que o município está investindo. Então, não adianta eu falar para você aqui que o vereador, se ele só fiscalizar, ele vai conseguir. Aí vem aquele negócio, que como você mesmo perguntou, adianta eu ficar pegando no pé de várias coisas, sendo que eu estou mais próximo de você como cidadão e eu como legislador. Você, na sua rua, por exemplo, você precisa de alguma coisa, a gente está mais próximo de você para estar levando essa indicação, essa solicitação ao prefeito. Aí, se você é aquele cara, aquele coringa que só bate, que só xinga, que você faz isso, você não consegue através disso. Ou você é situação, se você é oposição, acabou. Você tem que ficar naqueles 4 anos seu ali dentro da Câmara, falando amém. E esse amém que é o difícil. A gente tem que ter essa responsabilidade de saber pegar no pé, de fiscalizar na hora certa e fazer as coisas certas. E esse momento de fiscalizar é quando você dá a porcentagem para o prefeito. Porque se você dá uma porcentagem de 5%, se ele vai comprar um terreno, ele tem uma pasta lá de, vamos dizer, de 10 milhões para aquisição de terreno. E se ele comprou o terreno, chegar no final do ano, ele fala, opa, peraí, eu tinha 10 milhões na pasta, agora eu tenho mais 20%, 25%. Eu tenho mais 2 milhões e meio para me comprar o terreno que eu desejava. Se você dá 5%, ele não vai ter os 2 milhões e meio. Ele vai ter que mandar um projeto para a Câmara, aí que você vai entrar a sua função de vereador. Por que ele está comprando? Por que ele está fazendo? E agora, quando você dá 25% dentro de uma pasta, o prefeito, a gente fala, eu costumo falar para os vereadores, é dar a chave da Câmara para o prefeito também administrar a Câmara. É bacana, bacana, porque uma coisa leva a outra, né? Não dá para ficar focado em um só. No caso, vereadores, deputados federais, estaduais, geralmente representam o interesse de uma parte da população.
qual parte da população você pretende representar? Matheus, aí você fez uma pergunta que eu gosto muito de falar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de atuar junto à cultura do município. Já fui até presidente do Contur, tá? Representando a Câmara Municipal, tive a oportunidade de ser presidente do Contur. Você é testemunha, eu sempre gostei de participar, estar junto nos encontros de banda, acompanhar a Orquestra Mineira, as fanfarras de Extrema, quando saía, eu fazia questão de estar junto. O esporte de Extrema, quando participa, quando teve o Extrema Futebol Clube disputando aqui no nosso município, eu sempre tive presente, eu sempre me dediquei, sempre me entreguei de corpo e alma para a cultura, para o esporte, que eu gosto demais. E também o meio ambiente. O meio ambiente, eu, desde quando começou a trabalhar em Extrema o meio ambiente, lá em 2001, que Extrema começou a trabalhar, a implantar aqui o nosso conservador das águas, eu era responsável pela zona rural do município. Eu fui muito atuante nesse projeto. Eu senti muito orgulho quando Extrema foi homenageado lá em Dubai, porque eu falei, a minha semente também foi plantada junto. E dentro do meio ambiente, eu também eu fiz parte do CODEMA, eu era um membro que dava o voto lá dentro do CODEMA, para as ações do meio ambiente. Eu fiz parte do PCJ, que é o projeto de bacias hidrográficas do município, que é onde se usa a água que Extrema, Camanducaia produz, né? Que manda para o Cantareira, que abastece quase 50 milhões dentro do estado de São Paulo. Eu fiz muita parte dentro disso. Também na parte de obras, eu fui uma pessoa que, como eu trabalhei na prefeitura e fiquei nessa área, eu me dediquei muito na parte de obras, principalmente nas obras rurais, que você via aquela dificuldade da pessoa sair da casa dele para vir no médico, para ele vir numa cidade, adquirir sua compra, fazer isso. Então, aquele direito de ir e vir dele, eu fiz o maior esforço, não só como funcionário público, como vereador, de estar brigando por essas coisas para a zona rural. E uma das coisas que me deu muito orgulho também como vereador, eu criei 2 leis na Câmara. Essas leis, para mim, são muito importantes, isso aí eu vou carregar para o resto da vida. Eu tenho 2 leis que eu criei, que o repasse de 5% às entidades sem fins lucrativos. E isso incorpora o esporte, a cultura, e incorpora as associações de bairro, que é o meu foco, que eu vou estar falando mais isso lá na frente. Então, se você pega aí as entidades, é, a prefeitura dá isenção dos tributos municipais para as indústrias. E, em cima disso, 5% disso é obrigado a repassar para as entidades. Aí a prefeitura doa um terreno para a indústria, também criei 5% da lei que tem que repassar para as entidades. Então, hoje eu tenho muito orgulho dessa lei, que a gente vê um CRI sendo beneficiado aí de 230, 240 mil reais por ano. Você pega um asilo que recebe 160, 170 mil por ano. As entidades sem fins lucrativos aí que trabalham em benefício ao cidadão, que eu vou citar até um exemplo, o Resgate para Cristo é beneficiado com esse dinheiro também, que ajuda as pessoas com droga e álcool lá dentro. As associações de bairro se fortalece muito por causa desse repasse de dinheiro que cabe o prefeito trazendo a associação para o lado dele. O esporte é encaminhado para o esporte, essa porcentagem vai para o esporte, uma média aí de 400 a 450 mil por ano passado para o esporte, e o esporte reverte isso para aquele que está trabalhando ali no esporte. Na cultura, eu consegui implantar, entra 5% lá também na cultura, chega a ser beneficiado ali com 160, 170 mil no ano, que é dividido, manutenção dos instrumentos que o pessoal usa, o repasse daquela verba que sempre tem para quem estuda lá, tudo isso é um pouquinho da semente que eu plantei como vereador. Então, me orgulho muito nessa parte aí e defendo essa parte social do município, que é que me traz muito orgulho de estar vereador até hoje. Bacana. E aí agora fala então um pouco do seu interesse político, e nessa pergunta a intenção por trás dela é mais num sentido de
prorrogar, no caso, se você tem intenção de, claro, ainda candidato, não seria pretensioso dizer mais uma depois de agora, isso já considerando que ganhasse e tal, mas depois, se tem intenção de continuar, se tem alguma intenção de outro cargo. Matheus, é uma boa pergunta. É que nem você falou o interesse de continuar, o interesse de subir. Eu acho que todo mundo, quando quer crescer, tem interesse de subir. Como eu falei lá no começo, a política que o meu pai fez em Extrema, o que ele implantou em Extrema, eu sonharia um dia poder ser prefeito dessa cidade. Mas eu acho que cada coisa tem o seu momento certo. Eu acho que o meu momento hoje, na paixão que eu falo, que eu tenho no sangue a política, que eu gosto da política, eu gosto de viver a política, gosto de fazer parte dela, então a gente sempre quer dar uma continuidade naquilo que você está fazendo. Certo? Então, eu pretendo mais uma vez realmente estar lançando aí, vou estar candidato, né? A vereador mais uma vez aí. O meu foco e o meu interesse na política é sempre de estar diminuindo o espaço do cidadão com o poder executivo e legislativo. E com isso, foi um projeto que eu lancei lá em 2009 e eu fui trabalhando em cima das associações de bairro. Essas associações de bairro têm muito mais força do que um vereador, porque a associação representa a comunidade do bairro. A associação está ali representando aquele morador com dificuldade. E o vereador, quando ele vai fazer um pedido para o prefeito ou alguma coisa no sentido, ele acaba fazendo um pedido pessoal. Eu fui lá atender aquela pessoa. Eu não fui atender a comunidade, entendeu? Normalmente as coisas que vêm para a gente vêm mais para o interesse próprio do cidadão. Então, o trabalho que eu fiz, eu acho que me dá muito interesse em continuar na política, que infelizmente no mandato que nós estamos hoje, eu fui isolado disso daí por eu não ser situação, por estar em posição. Então, o que que eu fazia com a associação de bairro? Eu ia nos bairros, formava as associações, diminuía o espaço do cidadão com poder executivo e legislativo. Eu ia até a associação, eu nunca cheguei numa associação de bairro e falei, eu vou resolver o problema de vocês. Não, eu fazia com que a associação fizesse o pedido do que o bairro necessita e eu trazia esse pedido para o Poder Executivo através de um ofício da associação. Aí eu estava encurtando o espaço do cidadão com o Poder Executivo e o Legislativo. Então, esse foi um dos maiores interesses na minha política, foi essa. Eu criei vários projetos na zona rural que, junto à associação, por exemplo, eu consegui mapear o nosso município. Eu pegava a minha moto particular, com um mapa na mão, e saía medindo estrada por estrada, fazendo entrada por entrada daquela estrada. Eu mapeei todinho o nosso município. Eu só não fiz alguns bairros porque, vamos dizer, Roseira. A Roseira já ficou um bairro mais populoso, mais urbano, ela foi dividida em urbano, então, mas a zona rural mesmo, você pegar, vamos citar pelo Juncal, que um dos bairros que foi, assim, o Salto e Juncal foi mais pioneiro do que eu fiz. O Juncal eu mapeei, junto com o Salto de Cima, todas as estradas. E junto à associação, nós colocamos nome nas estradas todinha. Então, hoje, se você entrar no Google aí e colocar lá Estrada X no Google, ela vai te dar aonde é a localidade e leva você até lá. No Juncal, nós conseguimos fazer um trabalho, porque é um bairro mais concentrado, a gente conseguiu fazer um trabalho no Juncal, que com essa lei que nós criamos lá, nós conseguimos, o bairro do Juncal, ele tem um CEP diferente do nosso município. Extrema tem o CEP final 000, o Juncal era 999 final, é o 37.640.999. Então é assim, e fora a dignidade, né, de você ter um endereço, porque você chegar num local e falar assim, eu comprei um móvel, comprei um material, vai levar para mim no Salto de Cima. Mas aonde no Salto de Cima? Você vai dar um endereço. E aquele cidadão que mora naquele local, ele pode vir na cidade e adquirir o número da residência dele.
Ele pode chegar na prefeitura, ó, eu moro na rua na estrada Pedro Rosa da Silva, por exemplo, e eu gostaria de instalar um número na minha casa. Então, através da referência que ele dá, a própria prefeitura consegue dar o número como dá dentro da nossa cidade. Então, esse é o maior interesse meu da política, é de diminuir o espaço do cidadão com poder executivo, tá? E tá levando dignidade a ele. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando para vocês que eu vou brigar pelo esporte, pela saúde, pela educação. Isso é dever de todos. Isso está na lei. Você, cidadão, você tem o direito de estudar, você tem o direito de ter saúde, você tem o direito de tudo que a Constituição te dá. Então, eu acho que a melhor forma da gente candidato e a gente vereador é de encurtar esse espaço entre o cidadão e o poder executivo, que é onde pode levar mais dignidade ao morador de nossa cidade. Muito legal. E eu queria até comentar que eu conversando agora com os vereadores para poder chamar para fazer esse projeto, todos eles com quem eu vou conversar foram muito atenciosos e, assim, sempre que eu falava de que eu tinha o projeto, todos eles falavam para mim, me fala onde você mora que daí a gente vai visitar e tal, ou, tipo, me convidava para poder ter a conversa. E aí só depois eu explicava que no WhatsApp mesmo eu conseguiria conversar, mas assim, queria ressaltar como foi, tipo, a receptividade de todos eles que foram muito receptivos, porque foi uma coisa que eu particularmente tinha na minha cabeça exatamente por uma questão de ignorância minha, de achar que seria realmente um espaço muito grande entre eu e os vereadores, por exemplo. Inclusive, o senhor foi muito atencioso, muito obrigado. E só que, assim, bastou eu ir atrás, entendeu? Eu, como cidadão, ir atrás e questionar e conversar. Inclusive, é, eu vi aqui com a Thelma até para ela ver aqui o nome da rua e tal, que eu moro numa rua aqui sem nome, você citou, eu até dei risada aqui, porque é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho que explicar exatamente como que acontece para poder você vira aqui em tal curva e tal, porque o nome da rua, a rua não tem nome. Ela é uma ramificação, não, mas é uma rua que sai da Estrada do Salto, exatamente a Pedro Rosa da Silva. Mas aí é difícil, porque a Pedro Rosa da Silva é desde lá da Vila Rica até lá na. Ela é enorme. Então, basicamente é isso. É muito bom. E, inclusive, do CEP teria. É muito engraçado porque eu converso bastante com os meus amigos de outros lugares e aí eu falo que em Extrema só tem um CEP e aí as pessoas ficam loucas porque você vai para Bragança, você vai para São Paulo, é um CEP por rua. E como que funciona isso para trocar tipo um CEP, por exemplo, lá no Juncal não tinha no caso. Só dá para trocar, tipo, não dá para trocar, você só coloca um CEP novo? Matheus, o referente ao CEP, o que que acontece? Foi um trabalho porque a gente conseguiu implantar, inclusive na época nós implantamos também nos forjos, uma caixinha de correspondência, no salto de cima, na venda do Pedrinho também na época era para ser colocado. Então é assim, é um trabalho que a gente teria que estar fazendo junto ao Correio, né? Que é o Correio que faria esse trabalho para a gente, e tinha que ter essa centralização de colocação de correspondências. E ficou muito dificultoso na época, porque esse trabalho que eu fiz foi pioneiro. Então, no Juncal, como tem uma centralização de muitas casinhas próximo, que é uma vilinha, vamos dizer nesse sentido, foi fácil de implantar. Mas assim, pegou mais aquela vila, não pegou, não expandiu para todo o bairro do Juncal. Mas são coisas que uma semente que eu vim plantando todo ano. Não é fácil você pegar um mapa da prefeitura e mapear todas as estradas por conta própria. Então, são coisas que a gente vem implantando e teria que dar continuidade. É aquilo que eu falei, eu fui impossibilitado de fazer no último mandato e fui impossibilitado nesse mandato atual, por eu não estar em situação na época. Então, mas é coisas que a gente tem que estar junto para você poder fazer. E é uma das coisas que, se Deus permitir, a gente continuar, né? Porque agora está um momento muito difícil com a pandemia, com essas coisas tudo. Mas se Deus permitir, eu creio que a gente vai conseguir expandir isso aí para os outros bairros também, sim. Muito bacana.
É isso. Eu queria só que você falasse então alguma coisa, algum recado que você tivesse, além das perguntas que você respondeu. Muito obrigado por ter respondido todas. Que você falasse alguma coisa que você tenha interesse de falar, no caso, para quem está assistindo. É, é assim como diz, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de fazer, não ficar mostrando. Se eu faço alguma coisa para você, é mais fácil você falar de mim para os outros do que eu ficar fazendo uma postagem no Facebook, no Instagram, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu sou aquele cara que trabalha tipo mineirinho, que vai comendo para as beiradas, e a minha intenção é de chegar até você, até a outra pessoa. Chega na época de campanha política, eu vista, eu falo que o que ganha política são 3 S, que é o santinho, sola de sapato e a saliva, certo? Porque a gente está aqui falando na internet, tá? Eu expondo meus projetos para você. É, a internet hoje, se você analisar, muitos falam que ela é 80% de uma campanha política. Eu não concordo. Eu concordo que o que faz a pessoa ser um político de verdade é aquele que está sempre presente nos locais. E isso eu sempre tentei manter. Eu só não consegui manter, que nem eu falei, foi nesses dois, vamos dizer, nesses 8 anos que a gente está passando de política, né? Por causa do problema de eu chego lá no bairro, a pessoa me pede, eu não sou atendido, então fica ruim você ficar em dívida com a pessoa, porque a partir do momento que você promete alguma coisa, você tem que cumprir. Então, sempre eu prometo para a pessoa. A minha promessa é estar presente nos momentos que o bairro necessita de mim. Não só os bairros, como na cidade. A gente é procurado por muitas pessoas. Certo? Então, você tem que atender ela da mesma forma que se atende um cara lá na divisa com Joanópolis, lá no Salto, a 25 quilômetros de extremo, como se atende o seu vizinho do lado da sua casa. Então, você tem que ter essa intuição de estar. Agora, adianta eu fazer para você e ficar postando no Face o que eu fiz? Que eu mandei fazer ponte, que eu mandei fazer uma estrada, que eu mandei pôr luz em tal lugar, que eu mandei pôr lombada. Não é isso. Eu tenho que atender primeiro a sua necessidade. Então, eu peço muito à população que analise isso. Analise aquele cara que faz, não aquele que fica postando no Facebook. Porque o que você põe no Facebook é uma coisa, agora dar cara a tapa é outra. Certo? E isso eu tenho o maior prazer de estar podendo visitar aquilo. É difícil hoje, se analisar Extrema, hoje tem 40 mil habitantes. Você não consegue mais chegar a todos, mas aquele que vai receber a sua visita, ele vai ficar contente, ele sabe, ele vai chegar. Muitos chegam e falam assim, poxa, o vereador veio na minha casa. Outros não quer te receber. Outro, quando você bate na porta da casa, fala assim, ele pergunta, é política? Você fala, eu gostaria de sua atenção. Ele fala assim, põe o santinho aí no correio que depois eu vou analisar. Mas ele não quer te ouvir, mas ele quer te cobrar lá na frente. Aí muitos ainda falam assim, encher o meu correio de santinho. Mas será que toda vez que ele foi até a sua casa, você pôde receber ele? Toda vez que ele foi lá, você quis ouvir ele. Então, aí que eu falo, se você tem intenção de dar o seu voto para uma pessoa que merece, escute a pessoa. Se você quer, eu não gostei da proposta dele, escute a outra proposta. Você tem essa opção. Então, antes de você escolher porque o cara é bonito, ou porque ele é gordinho, ou porque ele é magro, analise a proposta dele, veja o que realmente ele pode investir na política da sua cidade e o que ele pode transferir. E eu sempre falo, política não é feito só agora. A política é feita em qualquer momento. Dentro da sua casa, você, eleitor, você discute política de qualquer jeito. Aí eu não estou falando política, mas se você analisar dentro da sua casa que você tem 3, 4 pessoas, se você tiver uma opinião e 2 for contra, a sua opinião não tem valor. Tem das duas que foi a favor da outra proposta. Então, política é isso. É em qualquer lugar, existe política, sim. Até num convívio entre marido e mulher, tem política. Porque se você não tiver diálogo, você não chega a lugar nenhum. Muito bom. Então, muito obrigado. A gente fica por aqui. Mais uma vez, queria agradecer.
Muito, muito obrigado mesmo. Pelo cidadão, exatamente, que é esse projeto. Claro que os candidatos têm o seu benefício, mas eu acredito que o cidadão tem muito mais benefício nesse sentido de exatamente conseguir ouvir absolutamente o máximo de candidatos possíveis. A ideia foi exatamente nesse sentido, foi porque se eu quero a informação de alguém, por exemplo, eu não consigo comparar, que nem o senhor mesmo respondeu, alguns usam da internet, outros não. Então, por exemplo, se eu for pesquisar do senhor, eu não vou achar tanta coisa que nem de um outro candidato que posta muito. Mas isso não quer dizer a realidade, não condiz com a realidade. E a gente sabe que a internet é um recorte da vida das pessoas, que não é tudo ali que exatamente tudo da vida da pessoa está na internet. Não é bem assim. E, e é isso. Muito obrigado e boa noite. Deus, eu que agradeço essa oportunidade. Gostei muito desse projeto seu. Quero parabenizar você. Desde o momento que você me comunicou, foi um prazer estar aqui falando com você. Espero ter te ajudado bastante, tirado algumas dúvidas de você e de todos que vai estar nos ouvindo. Tá? Parabéns pelo seu projeto. Fico à sua disposição no que você precisar. E estamos juntos aí, parceiro. Obrigado, viu?